Quando ter filhos? Quantos filhos ter? E como a gente faz para viver essa dinâmica na vida familiar? Para responder essa pergunta, nós precisamos entender como se exerce a paternidade responsável. Para isso, eu vou dar continuidade à série de vídeos que eu estou gravando sobre a encíclica Humanae Vitae do Papa Paulo VI, que fala sobre a vida humana e a regulação da natalidade. Eu já fiz um outro vídeo falando sobre o que é a paternidade responsável e nesse vídeo eu gostaria de dar continuidade falando do exercício da paternidade responsável em si. Presta atenção no que o Papa continua falando sobre a paternidade responsável no parágrafo 10. Presta atenção. Em relação com os processos biológicos, paternidade responsável significa conhecimento e respeito pelas suas funções. A inteligência descobre, no poder de dar à vida, leis biológicas que fazem parte da pessoa humana. Portanto, queridos, o Papa é muito claro. Existem leis biológicas que envolvem o ato sexual que precisam ser reconhecidas para serem respeitadas. Por exemplo, se eu der para você um copo de veneno, você vai beber? Você vai dizer, não, Renato, eu não vou beber porque vai me matar. Sim, porque você reconhece que ali existe uma lei biológica. Aquele veneno é incompatível com o seu corpo. Se eles se misturarem, um mata o outro. Existe uma verdade no ser do veneno que é incompatível com a verdade a respeito do ser do seu corpo. Que os dois unidos, um mata o outro. Isso é simples. Isso aí não é alvo da minha opinião. Isso vai acontecer independente de eu querer ou não querer. Então vamos ser bem concretos aqui. Na minha vida conjugal, na construção da minha família, eu quero exercer a paternidade responsável. Toda responsabilidade ela precisa ser amparada pela verdade. Eu só posso ser responsável por aquilo que eu de fato conheço. Conheço a verdade a respeito daquilo. Entende? Não, Renato, você pode ficar responsável pelo cofre do banco? Não, se eu não souber como é que ele funciona, como é que eu vou ficar responsável por ele? Entenderam? Então, para que a gente exerça a paternidade responsável, essa responsabilidade supõe que você conhece a verdade sobre o funcionamento daquilo. Então, eu decido com a minha esposa que não é momento de nós termos um filho, tá bem? Só que não ter um filho nesse momento não é um vale-tudo. Se fosse um vale-tudo, eu fazia sexo em qualquer momento, a qualquer hora, de qualquer jeito, independente de qualquer coisa, e caso a minha esposa engravidasse, eu ia lá e matava o filho. Abortava, tomava a pílula do dia seguinte. Só que isso é moralmente correto? Isso é lícito? Não. Por trás de toda lei biológica existe uma lei moral que a ampara e a ilumina. Então, se a decisão é não ter filhos agora, nós precisamos viver os processos moralmente ilícitos para que o filho não venha agora. Então eu conheço o sexo, a dinâmica da vida sexual, eu conheço o ciclo da minha esposa e sei que existem períodos férteis e períodos inférteis. Se eu tiver relação sexual no período fértil, é provável que ela engravide. Mas se eu tiver relação sexual no período infértil, ela não vai engravidar. Então, se o objetivo é não ter filhos, vamos nos utilizar dos períodos inférteis da minha mulher para que a gente não deixe de ter a relação sexual, mas também não tenha filhos. Simples assim. Usar a inteligência para conhecer os processos, respeitar as leis que não me pertencem, para que eu viva moralmente aquilo que é lícito. Da mesma forma, o inverso. O casal entende que é momento de ter filhos. Tá bem? Nós precisamos ter um filho agora, chegou a hora, beleza. Primeira coisa, filho não é direito, filho é um dom. O filho, ele nos é dado e Deus nos dá os processos biológicos para que a gente tenha um filho. Então também não é um vale-tudo. Se você chegou à compreensão, ao entendimento que é hora de ter filhos, mas você não está conseguindo ter, também não é um vale-tudo. Você não pode, por exemplo, recorrer à fertilização in vitro, onde para você ter um filho você mata outros 5. Porque você também vai estar se utilizando dos processos naturais, das leis que envolvem o sexo, para cometer um ato ilícito do ponto de vista moral. Nós não podemos matar 5 filhos para ter um. Portanto, queridos, se nós queremos viver a paternidade responsável, nós temos que saber nos diferenciar dos outros animais, ou seja, usar a nossa inteligência. Você já reparou que o único animal
que faz sexo fora do período fértil é o homem? Justamente porque o sexo também é a consumação do ser uma só carne do casal. Então ele precisa ser revivido. Mas se não é hora de ter filhos, que a gente viva o sexo de forma que os filhos não venham sem que a gente se utilize de atos imorais para isso. Se é hora de ter filhos, vamos ter os filhos. Mas a gente não pode lançar mão de atos ou de métodos imorais para que esses filhos cheguem. Para isso nós vamos usar a nossa inteligência para reconhecer a lei moral, a lei biológica inscrita nos atos, para respeitá-lo e vivê-lo de acordo com que eles foram criados. Nós não somos Deus. Um forte abraço para você.